de votação de forma livre e fazer o que elas bem entenderem com o voto delas. Elas vão estar sendo vigiadas, elas vão estar sendo cobradas, elas vão estar sendo ameaçadas, e isso leva ao quê? Ao crescimento da infiltração do crime organizado na política. Então, isso é muito sério. Se o governo quiser realmente fazer um plano, uma proposta, não precisa uma lista de 200 propostas. Uma proposta já está bom. Lula anunciou na última terça-feira o programa Brasil contra o Crime Organizado, com ações voltadas ao enfrentamento ao crime organizado e reforço na segurança pública do país. O plano, segundo o papel, terá 11 bilhões em financiamento. Eu só não disse onde ele vai tirar esses 11 bilhões. E é dividido em 4 eixos, visando a asfixia financeira das organizações, a promoção do padrão de segurança máxima no sistema prisional, a ampliação das taxas de esclarecimento de homicídios e o enfrentamento ao traficante de armas, munições e explosivos. Durante o evento, Lula, que não mencionou os morros e os complexos que são dominados pelo crime organizado, Lula cobrou a colaboração do Poder Judiciário para ampliar o combate ao crime organizado no país e citou a reclamação de governadores de que, em alguns casos, o Judiciário autoriza a soltura de criminosos logo após a prisão, contribuindo com a impunidade. O programa também prevê a implementação de um padrão de segurança máxima em 138 presídios estaduais. O objetivo do governo Lula é, segundo o papel, replicar o modelo adotado no sistema penitenciário federal para evitar a articulação de lideranças criminosas dentro dos estabelecimentos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as unidades contempladas foram selecionadas por meio de critérios técnicos e estão distribuídas nas 27 unidades da federação, sem divulgar os locais específicos. Será que está em sigilo isso também? Durante a cerimônia, Lula afirmou que, em reunião com Donald Trump, pediu ao presidente dos Estados Unidos a entrega de criminosos do Brasil que estão em Miami. O petista afirmou que disse a Trump que, se o norte-americano estivesse disposto a encarar com seriedade o crime organizado e o narcotráfico, o Brasil queria trabalhar junto para derrotar as organizações criminosas. Eu disse ao presidente Trump, se você quiser combater o crime organizado de verdade, você tem que começar a entregar alguns dos nossos que estão morando em Miami. É só querer discutir. Nós falamos que nós temos proposta de asfixia financeira, de combater a lavagem de dinheiro e parte das armas que aprendemos nos Estados Unidos. Fecho aspas. Aliás, sobre esse pacote de Lula, a reportagem da Globo News desinformou sobre a independência do Congresso, mas a jornalista Malu Gaspar jogou um balde de água fria em seus companheiros de bancada e mandou a real. Vamos ouvir. Vou chamar o Guilherme Bauso em Brasília. A gente vai seguir falando de segurança pública, porque o governo deve lançar um plano com financiamento de 11 bilhões de reais para enfrentar facções criminosas. Amanhã o governo lança o programa Brasil contra o Crime Organizado, aqui no Palácio Planalto, cerimônia prevista para as 10 horas da manhã. E esse programa Brasil contra o Crime Organizado, não depende do Congresso. É um decreto e 4 portarias que vão regulamentar a lei antifacção. Então não precisa de aprovação no Congresso Nacional. Malu, vai dar jeito? Ah, gente, dá até preguiça. Agora eu entrei no modo Otávio, pelo seguinte, eu tenho muita coisa para dizer, só fico com preguiça. É a minha expectativa. Minha expectativa é 0, para falar a verdade. Nós estamos em maio, olha o tamanho do plano, a lista de itens que o Bausa leu no mês de maio, sendo que a eleição começa daqui a pouco. Isso, cara, para inglês ver, para brasileiro ver, brasileiro não acredita, deve ser para inglês ver, para o Trump ver, deve ser uma coisa assim. Eu acho que é um plano ótimo, maravilhoso. Todos esses itens que estão aí são super importantes. É claro que precisamos de um plano de segurança pública amplo, profundo, consequente.
baseado em estatísticas. Eu tenho certeza que quem fez com a melhor das intenções, mas é óbvio que isso não vai ser colocado. Está sendo feito para dar uma satisfação em ano eleitoral. Agora, até mesmo esse plano feito para dar satisfação em ano eleitoral, que não dá tempo de fazer nada concreto, ainda mais nesse ambiente, não inclui essa questão que é central, que é a retomada dos territórios do tráfico. Do crime organizado, não é nem do tráfico, é do crime organizado, porque você tem aí milícias, você tem uma série de organizações criminosas que dominam territórios e tomam das pessoas o direito de ir e vir, o dinheiro delas, o direito de empreender em paz e tranquilidade. Então, mesmo um plano que não é feito para acontecer neste ano, que depende de uma série de providências que precisam ser tomadas de longo prazo, não inclui a questão da retomada dos territórios, né? E a gente teve, por uma coincidência, a divulgação de uma pesquisa do Datafolha hoje falando que são quase 68 milhões e 700, ou quase 69 milhões de pessoas que disseram para o Datafolha que convivem diariamente com o crime organizado no bairro onde elas moram. Isso é 41% da população. Como a Sadi estava falando, não tem questão mais relevante do que essa no momento. E mais, no ano eleitoral, isso é especialmente preocupante, porque essas pessoas não vão conseguir votar livremente. Elas não vão conseguir chegar no lugar de votação de forma livre e fazer o que elas bem entenderem com o voto delas. Elas vão estar sendo vigiadas, elas vão estar sendo cobradas, elas vão estar sendo ameaçadas, e isso leva ao quê? Ao crescimento da infiltração do crime organizado na política. Então, isso é muito sério. Se o governo quiser realmente fazer um plano, uma proposta, não precisa uma lista de 200 propostas. Uma proposta já está bom. É muito, muito difícil, mas se você atacar isso, o resto pode se resolver. Então, assim, isso é que me dá, por isso que eu falei em preguiça. Dá preguiça comentar, porque a gente sabe que não é sério, entendeu? A verdade é essa, pode divulgar, vai ser bonito, vai fazer discurso bonito, todo mundo vai ficar feliz, mas vai acontecer? Não, não vai acontecer. E tem um detalhe, né, Caivano? Um pacote de 11 bilhões. De onde vem esses 11 bilhões se o governo está deficitário? Né? Até a alma, até a espinha dorsal, até a mitocôndria essencial. Pois é. É por isso que recentemente a gente até conversou, te mandei mensagem, que o governo estava limitando o BPC, né? Aquele benefício continuado da Previdência, e economizaria 13 bi. Então esse tipo de armadilha financeira que o governo faz, né? Na verdade contábil, para dizer que pode fazer determinada ação. Mas, olha, diante de tudo isso que a gente ouviu e ouvimos da Globo News, dispensa qualquer comentário. Eles já disseram tudo, não preciso nem falar mais nada aqui. Não dá para acreditar. Quando você não tem credibilidade, qualquer coisa que você vá falar é tal e qual um cachorro latindo. Ele está lá, emite som, mas você não entende. E aí, Pepe, o que você achou do pacote contra o crime organizado do Lula? Renato, eu achei uma perfumaria, né? Eu concordo com a Madu Gaspar em vários aspectos que ela colocou aqui com o Caivano, né? É uma perfumaria, né? Primeiro que os 11 bilhões de reais que o governo anunciou, 1 bilhão só vai vir da União e os 10 bilhões vai vir de empréstimo para os estados, né? Ou seja, os estados já estão endividados e vão ter que pegar dinheiro do BNDES para poder aplicar e implementar esse plano do governo federal. Ou seja, não vai sair do papel, mas é uma medida eleitoreira do Lula, né? Em 3 anos e meio de mandato, ele apresentou 2 projetos no Congresso Nacional, o PL antifacção, né, que foi desconfigurado, de certa forma, pela Câmara dos Deputados, e a PEC da Segurança Pública, que o Alcolumbre está sentado em cima desse projeto, né? A PEC da Segurança Pública, em modo de ver, é um projeto interessante. Por quê? Porque para combater o crime organizado e para melhorar a segurança pública tem que ter uma mudança estrutural mesmo. Para ter mudança estrutural tem que ser projeto de lei, tem que ter participação no Congresso Nacional, tem que ter discussão com os estados federados, né? E aí o Lula, em ano de eleição, viu que a PEC de segurança pública não ia ser aprovada, resolveu apresentar um plano, né, de segurança pública por meio de decreto e por meio de portarias, que tem pouca abrangência, né? É uma perfumaria, não vai resolver em nada o problema da segurança pública e nem vai ter tempo ainda de ser implementado, né? Então, ou seja, realmente é um programa eleitoreiro, né? Aí você vê um ponto que eu acho principal. Tem 4 eixos do programa, né? Asfixia financeira,
poxa, a União Federal teria instrumento, né, por meio da Receita Federal, por meio do COAF, pelo Ministério da Fazenda, a, de certa forma, buscar ferramentas para fazer asfixia financeira no crime organizado. Por que não fez isso até agora? Boa pergunta. Por que não fez isso até agora? 3 anos e meio, por que não fez isso até agora? Né? A questão dos presídios federais. Né? A União Federal tem instrumento, porque o presídio federal está sob a circunscrição dela, tem instrumento para, de certa forma, evitar com que os traficantes de alta periculosidade comandem o tráfico e crime organizado do presídio federal. Por que não fez isso até agora? Vale lembrar que a grande demonstração de força do crime organizado no Brasil aconteceu há exatos 20 anos, começou no dia 12 de maio de 2006, que foi o salve geral do PCC. Aqui em São Paulo. E em 2006, quem era o presidente da República? Luiz Inácio Lula da Silva. Não é que ele está há 3 anos no poder. De São Paulo? Geraldo Alckmin. Pois é. É uma vergonha. Tá aí o golpe, né? Cai quem quer. O golpe tá aí. Cai quem quer. É muito verdade isso. Já podiam ter feito isso há muito tempo. Sim. Nós estamos falando aí de quase 12 anos no poder. 11 anos no poder. E agora tiveram a ilustre ideia. E vão replicar o modelo que... E o secretário de Segurança Pública, o que era, secretário? Era o Ferreira Pinto, se eu não me engano. Alexandre de Moraes, não? Não era o Alexandre de Moraes, não. Eu acredito que era o Ferreira Pinto. Dá um Google aí, o alemão, por favor. Eu acho que era o Ferreira Pinto. Pra ver. Não era o Alckmin, não. Eu acho que era o Lembo, o governador. Era o Lembo, o governador, é verdade. Era o Lembo, não era o governador. E o governador em 2000, que era o Serra, governador, e ele saiu para concorrer à presidência e perdeu fragorosamente para o Lula em 2006. Certeza? Não era o Serra. Oi? Era o Saulo de Castro, o falecido. Secretário. Eu estou surpreso que o PP, ele tá pro nosso lado. Ele não é mais de esquerda não, gente. Eu vou falar sério, eu tenho acompanhado de vez em quando, vejo uns comentários dele aqui no portal, e eu fico surpreso, eu falo, nossa, que mudança do PP, ele não fala mais tão mal de Bolsonaro, não fala tão mal da direita, e não defende tanto mais a esquerda. Vocês viram hoje, a prova tá aqui. Muito bom, PP. É verdade. É isso aí. Achou era mesmo, lembro? Eu não. Olha, agora eu estou aqui perdido. Não, na verdade porque o Alckmin ele saiu para concorrer à presidência. Era o Lembo, ele era vice do Alckmin. O Alckmin era. O Lembo era vice do Alckmin. E em maio de 2006, o Alckmin já tinha que ter se desincompatibilizado para concorrer à presidência. E ele foi aquele curioso caso que recebeu menos votos no segundo turno do que no primeiro. Eu não sei se vocês lembram disso aí. Que foi aquela coisa triste, né? O Lembo assumiu no dia 31 de março. Bom, agora são 20 horas e 54 minutos.